Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal entrar. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Oi, amor Emil. Então hoje a gente vai falar de uma coisa super interessante que atrapalha um monte de gente. São os produtos fit, né, gente? Quem nunca, né? Quem nunca comprou um produto fit achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo e, na verdade, atrapalhando todo o emagrecimento. Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tá ouvindo o som legal? Fala pra mim, quem estiver ouvindo, se o som tá legal. Que eu tô sem microfone aqui, mas eu acho que o som tá bom. E aí, o som tá legal, gente? Olá, Daniele. Tudo bem? Ah, que bom. Então, deixa o pessoal entrar. Leilda, tudo bom? Silvia, Cristine, Renata, tudo bem? Vamos conversar hoje de uma coisa que foi uma postagem de ontem que foi um pouquinho polêmica, hein? Que eu coloquei sobre alguns produtos fits que a gente faz a troca, né? A gente faz a troca, vai no mercado, olha aquela embalagem com aquela promessa toda. Oi, Ana Lindinalva. Com aquela promessa toda e a gente fica com aquela vontade. Pô, agora o emagrecimento vai... Agora vou bombar, vou conseguir secar toda a gordura que eu pensava. Lançou um novo produto, aquele produto fit, né? Que tem todas aquelas promessas, só que dentro daquelas letrinhas lá dos ingredientes escondem as bombas, né? Aquelas bombas que a gente acha que tá abafando. Quantas e quantas vezes? E aí, como eu também ouço na consulta muitas trocas que as pessoas fazem, eu resolvi falar porque assim é muita coisa, gente. E a pessoa tá em busca de não só de emagrecimento, tá? Porque quem me conhece sabe que não é só esse o foco da minha consulta. É pessoas com resistência insulínica, que não são poucas, ou muitas nem sabem que estão porque não fizeram o exame até hoje da insulina de jejum, ou pessoas que estão tentando controlar o quê? Seu triglicerídeo elevado, seu colesterol elevado, tá? Estão tentando controlar os seus exames de sangue e aí buscam produtos que realmente, tá? Para uma pessoa que é leiga, acha que aquele produto é fit, que aquele produto vai ajudar a reduzir o triglicerídeo, vai ajudar no emagrecimento, vai ajudar na insulina. Então, eu recebi muitas perguntas e eu fiz uma lista dos alimentos para a gente conversar. Boa noite, Elis. A gente conversar aqui, tá? Então, por quê? Para que a gente possa espalhar para mais gente o que não, que assim, que é uma furada. A gente só está gastando dinheiro, não vai ter um objetivo legal, especialmente, eu não estou falando aqui alguém sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma alteração, tá? Mas a gente realmente tem produtos que nem para criança, para os nossos filhos, a gente deve dar, tá? Por quê? Porque com o passar dos anos, aquilo vai ser um acúmulo. E pensa que a gente, que agora já passamos de 40 anos, já estamos mais velhos, a gente não tinha tudo isso, para a galera que é mais velha, a gente não tinha todos esses produtos alimentícios na nossa época de criança. Agora não, criança tem muito, mas muito oferta de produtos ruins, né? Na verdade, se você quando passa naqueles corredores do supermercado, a maior parte são produtos ruins, tá? Aqueles biscoitos todos, aquela coisa, não. Então, assim, a gente tem que buscar dentro de uma possibilidade melhorar um pouco essa alimentação, tentar levar mais para a comida mesmo, né? Sabe, comida de verdade para essas crianças e menos esses produtos embaladinhos, né? Então, assim,
O que eu separei aqui hoje, tá? Aliás, como é uma coisa muito interessante, gente, vocês podem mandar o aviãozinho para pessoas que têm esse problema. Colesterol alto, triglicerídeo alto, gordura no fígado, tá? Gordura no fígado. Quer perder gordura, tem muita gordura externa, né? Digo, subcutânea, barriga, tá num processo de tentar o emagrecimento, não está conseguindo. Então, se vocês... É muito importante isso, porque assim, não são poucas as pessoas que chegam lá no consultório com esse relato para mim, né? Quando eu pergunto, você toma o quê? Tomo café. O que você tá usando agora? O que você adoça? Aí a pessoa me fala assim, agora eu só uso açúcar demerara. Tá, por quê? Porque ela, assim, foi dito, ou na propaganda, ou em algum lugar, que o açúcar demerara seria mais saudável. E ela pensa, bom, se é saudável, vai me ajudar a emagrecer. Mas não vai ajudar a emagrecer, porque é açúcar. Ele só é menos refinado, porém ele é açúcar, assim como o açúcar mascavo, né? Então, para essas pessoas, deixo claro, para essas pessoas que desejam emagrecer, que tem gordura no fígado, triglicerídeo alto, colesterol alto, tá? Estão tentando melhorar, ser mais saudável, né? Estão buscando uma velhice mais saudável, também tem isso. Essa troca não vai ser uma troca boa. Entendeu? Por quê? Porque continua sendo açúcar de alto índice glicêmico, ou seja, o que é isso? Eu comi, a minha insulina vai aumentar, isso vai me gerar mais fome, me gera acúmulo de gordura, e quando ela cai, me dá aquela sensação de fome para eu poder para que ela suba de novo. Então fica aquele ciclo vicioso. Quanto mais a nossa insulina subir, tá? Quanto mais alimentos a gente consome que suba essa insulina no sangue, mais fome a gente vai ter. Quanto mais baixa a insulina, tá? Quanto mais baixinha você consegue manter ela durante o dia, menos fome você vai sentir. Isso todas as pessoas que já fizeram, tá? Podem dizer aí, até relatar, se alguém que tá aí presente já passou por essa etapa, pode relatar para as outras dizendo que sim, que é isso que acontece, tá? Então, gente, açúcar tá lá encontrado nos produtos fit, produtos saudáveis. Aí tá lá o açúcar demerara, tá lá o açúcar mascavo. Isso é bom para criancinha. E mesmo assim, criancinha, tá? Que tá tudo legal, porque eu sou consultora de creche há muitos anos, nutricionista responsável, e vejo que tem muitas crianças já apresentando exames ruins, muitas crianças acima um pouquinho do peso. Essas crianças não podem, tá? Então, a gente precisa ir mudando isso até para os nossos filhos, porque se a gente passa a fazer uma opção dessa dentro de casa, a gente já pega a família toda, né? Porque senão vai fazer só para você. Você já faz. E geralmente as receitas que eu faço, como com eritritol, com xilitol, até o Masteve, a própria criança pode perfeitamente comer um bolinho desse sem problema nenhum. Ou um pãozinho da frigideira, que é maravilhoso para a criança, melhor do que a bisnaguinha. Com certeza, melhor do que a bisnaguinha, tá? Então vamos voltar para os produtos que são fit, light, diet, e acabam enganando a gente e a gente não consegue aquele objetivo que é o emagrecimento, né? E realmente a pessoa está dizendo que estou me sentindo muito mais disposta e sem fome. Sim, com certeza, porque o açúcar, gente, ainda tem isso, o açúcar rouba energia. Presta atenção nisso, o açúcar rouba nossa energia, tá? Então, a gente precisa diminuir isso na nossa vida o máximo possível, tá? Diminuir o máximo possível. Realmente, chefe de cozinha, não, tudo, né? A gente olha aquelas coisas de chefe e usa só as porcarias. Mas fica gostoso no fim, né? Porque quem disse que também, né, o açúcar não é gostoso, a gordura é gostosa. Mas a gente tá falando aqui de pessoas pra gente buscar uma saúde, né? Em que isso não
não interfira e não reflita no nosso exame de sangue, que é isso que a gente quer, não é? Porque se a gente não fizer, a gente nem vai saber. Mas quando você faz lá o exame e a gente olha, não tem como esconder, gente. O nosso sangue diz tudo, né? Então a gente precisa mudar para que mude ali também, tá? E a gente busca a saúde, porque o que a gente quer é isso, né? Especialmente as mulheres mais maduras, que elas querem o quê? Buscar uma longevidade, mas que seja saudável, né? Que a gente tenha disposição e saúde para conseguir. Então, outro alimento que é muito importante, que assim atrapalha muito e que muita gente acha que é saudável, vocês não vão imaginar, granola. A granola, ela é extremamente calórica, gente, para quem quer emagrecer. Mulheres que querem emagrecer, que estão com resistência insulínica, diabéticos, não dá para comer granola, porque é muito calórica. A não ser assim, que a pessoa passa de proteína, só proteína, e aquela granola vai entrar, granola sem açúcar, mas que tem a fruta seca dentro, né? Então a granola não é legal. Agora, eu posso pegar castanha, nozes e amêndoas, amasso, pico tudo, né? Amasso, vira o quê? Feito uma granola de oleaginosas. É para abusar para quem quer emagrecer? Não, porque a granola de oleaginosas que a gente faz em casa, amassando, sem frutas secas, ela é muito calórica também. Então, mas eu posso usar um pouquinho. Se eu ainda tomar iogurte, se o leite não for proibido para essa pessoa, tá? Por questões de saúde, ela pode tomar uma colherzinha dessa. Mas a granola geralmente tem o mel. Às vezes ela está dizendo que é sem açúcar, mas tem as frutas secas. Então, realmente, a granola é muito calórica. Olha, 100 gramas da granola, que não é uma grande quantidade assim, são 500 calorias. Né? Se a gente pensar, um Big Mac, né? Ora, então como é que vai ser isso? É muita coisa. Então granola realmente, para quem tem esses problemas que eu tô falando aqui, tudo bem. Quem não, malha pra caramba, é jovem, é magrinho, tudo bem. Mas não abusa, mas tudo bem. Agora, gente, a gente tá falando de pessoas que já de meia idade e que estão buscando uma longevidade, que tem um açúcar, né, que tem uma resistência insulínica, que já tá com uma gordurazinha a mais, que tem às vezes uma esteatose leve. Essas pessoas não recomendo, tá? Bom, agora outra coisa que é fit pra caramba, que o pessoal gosta e que acha que tá abafando, que é a tapioca. Já teve um auge maior, mas hoje em dia ainda recebo pessoas que falam assim, agora eu não como mais o pão, eu como a tapioca. Mas a tapioca tem alto índice glicêmico. Então, pão branco, alto índice glicêmico, tapioca, alto índice glicêmico. O que ela não tem é glúten, tá? Tapioca não tem glúten, mas o índice glicêmico é alto, ou seja, vou comer, vai subir minha insulina. Vai subir minha insulina, vou ter mais fome depois, quando ela baixar, né? Dificuldade de emagrecer, acúmulo de peso, então tudo isso. Então, assim, a tapioca eu não recomendo para a pessoa. Eu até falo assim, quem é meu paciente pode saber, ou quem é meu paciente vai dizer, eu sempre boto a falsa crepioca, que eu não ponho nem com aveioca, porque aveia, né, para essas pessoas que estão buscando esse emagrecimento, eu não recomendo. Eu recomendo farinhas de baixo índice glicêmico, farinhas baixo em carboidratos. Quais são? Farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de nozes, farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de maracujá e farinha de berinjela. Tem um monte. Tem as caras, que são de oleaginosas, e tem as mais em conta. Então, porque senão é sempre assim, né, gente? Existe sempre uma desculpa para eu não entrar numa, vamos dizer assim, numa dieta, numa reeducação, em busca, porque, é caro, né? A dieta é cara. Tá vendo? Farinha de amêndoa, não posso fazer pão com farinha de amêndoa, é R$100 o quilo. Realmente, nem eu compro essa farinha toda hora. Eu compro as outras que são baixas em carboidrato e que eu posso ir misturando, tá? Tem como a gente fazer isso. Então,
Tapioca, se resistência insulínica, diabético, quer emagrecer, quer perder gordura e não malha pra caramba que nem homem, várias horas na academia, que ninguém pode hoje em dia ficar várias horas, não come a tapioca, troca por outras farinhas, tá? A farinha de aveia, ela é uma farinha de carboidrato. Então, eu às vezes passo na receita misturado com a outra que seja de baixo carboidrato, porque aí dá para usar um pouco, mas também não dá para abusar, tá, gente? A gente tá falando de gorduras, de gordura no sangue, de gordura no fígado, né? De querer emagrecer de pança. Então, a gente tem que diminuir isso daí, tá? A gente tem que diminuir, pra gente ver um resultado, tá? Especialmente quanto mais velho a gente vai ficando, se a gente não faz assim, a gente não vê resultado e aí desanima. Aí se dana a engordar mais, porque não adianta mesmo, eu faço a dieta, eu não emagreço. Quantas pessoas me procuram falando isso? E aí quando eu vou buscar delas o que elas estão fazendo, é exatamente essas coisas que eu tô falando. Mas a pessoa acha que tá abafando, que tá bem. Ela tá trocando por um produto que é fit, né? Que ela é considerada, tá um produto legal. Então, assim, a gente não pode ficar fazendo assim, usando essa coisa. A farinha de aveia, como eu falei, ela também aumenta a insulina porque ela é carboidrato, não tanto quanto outras. Por isso, assim, mistura, não usa sozinho, tá? Não usa sozinha. Aveia, mistura com aquelas que eu falei que são de baixo carboidrato, tá? Farinha de arroz, não... olha só, gente, vamos continuar com a farinha aqui. Farinha de arroz também tem muito carboidrato. Só tem carboidrato, porque é o arroz. Então, farinha de arroz não é farinha de baixo carboidrato. Tanto faz ser integral ou não, tá? Farinha de arroz não favorece, ela não tem glúten, mas para emagrecer não é. Não é essa, tá? São aquelas que eu falei, tá bom? Outro alimento... outra coisa também, 100 gramas de tapioca, que não é uma tapioca grande, sabe quantas calorias? 250. A gente, para emagrecer, não precisa de déficit calórico? Então, 250 é muita coisa. Não dá, tá? Então, assim, vamos trocar isso e eu sempre dou várias opções para trocar. No próprio aqui no feed do Instagram vai ter vários pãezinhos lá que dá para fazer de vez em quando. Não pode nada abusar, mas dá para comer o pãozinho, né? Porque a pessoa a pessoa cansa, vai comer ovo, cansa. Então ela fica variando, tá? Fica variando. Pretendo deixar salva. Outra coisa que eu noto muito são os sucos. Agora eu não tomo refrigerante. Eu só tomo suco de laranja. Olha, para emagrecer não dá. Para gordura no fígado não dá. Entendeu? Suco de laranja, imagina. Você junta... Primeiro que você não faz suco com uma laranja. Você junta várias laranjas, né? Nem para criança, hoje em dia, é recomendado suco. É recomendado dar frutas em pedaços, né? Então, esse suco de laranja você faz com várias laranjas. Você, quando faz o suco, você não vai comer o principal, que são as fibras. As fibras foram perdidas, que estão lá no bagaço, onde você mastigaria, né? Então, o índice glicêmico é alto. E é muita frutose junta, gente. É muito. Aquilo ali vai subir a tua insulina pra caramba, além de calórico. Então, suco de laranja, a gente pensa, poxa, mas é fruta, é saudável. Tudo bem, é fruta, é saudável, mas são muitas concentradas. E eu tô falando para quem quer esses objetivos. Eu quero perder gordura. Eu tenho gordura no fígado, o médico pediu para eu fazer uma dieta, eu tenho triglicerídeo alto, olha, o triglicerídeo alto é péssimo também, tá? Então, a gente precisa mudar isso assim, entendeu? Não dá para tomar suco de laranja. O próprio suco verde que estão falando aqui, eu só indico, quem é meu paciente sabe, com caldo de limão, gengibre, o verde que você escolher para botar um punhadinho ali das folhas e um quarto de maçã. Esse é o suco verde para quem quer emagrecer, tá? Não é com abacaxi, com laranja, não boto isso.
São as frutas de baixo índice glicêmico. Se você quiser fazer com maracujá no lugar do limão, ok, também pode, tá? Então, tudo é uma combinação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, mamão é indicado para quem tem insulina alta. Depende. Se você comer, por exemplo, no café da manhã, tomei o café, comi um ovinho, comi a fatia de mamão, não, tudo bem. Não tem problema, entendeu? Eu não posso comer um monte de mamão com a barriga vazia. Aí é que eu não indico. As frutinhas com mais açúcares, né? Eu não indico de comer de barriga vazia, porque parece que absorve tudo aquilo quando a gente come. Aquele açúcar todo da frutinha vai todo como se o corpo fosse uma esponjinha maior. E quando você tá com a barriga mais cheia, tanto é que assim, chupa laranja depois do almoço. Chupar a laranja ou comer os baguinhos da tangerina, mas não o suco. O suco não, tá? O suquinho pode congelar sim, pode congelar. Não tem problema não, isso é uma forma que dá para fazer. Outro que a gente é muito polêmico, gente. Outro alimento aí que muita gente, para emagrecer, o diabético faz muito isso. Eu só como pão integral, tá? Gente, é o seguinte. O pão integral vai ter a farinha de trigo integral, que nem sempre é a primeira farinha lá daquela tabelinha de ingredientes que a gente lê. O primeiro é o que tem mais no pão, tá? Nem sempre é farinha de trigo integral o primeiro, mas mesmo que seja, não é um pão bom para você emagrecer, ou para você que é diabético, ou para você que tem resistência insulínica, ou para você que tem gordura no fígado. Não é esse tipo de pão, tá? É o pãozinho normalmente que você faz com essas farinhas de baixo carboidrato que eu falei e que você acha facilmente na internet ou aqui mesmo no meu Instagram. São farinhas de baixo carboidrato. Então você consegue fazer com que seja melhor, tá? Seja melhor, essa insulina não suba tanto. Então você vai aproveitar melhor os nutrientes sem ficar depois com aquela fome depois. Fora isso, eu não sei se vocês repararam ou fazem uso, que os pães de forma, eles não estão estragando. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu comprava esses pães, eles ficavam mofados rápido. Hoje em dia não, porque eles acrescentaram aditivos químicos que fazem esse pão durar mais na prateleira. Gente, tudo que dura muito na prateleira, pode ter certeza, tem adição de químicos. E isso a longo prazo, várias doenças autoimunes são desenvolvidas. Vocês já repararam que hoje em dia tem muita doença autoimune? O que são as doenças autoimunes? Hashimoto. Olha quantas pessoas, com certeza cada pessoa presente aqui conhece uma outra que tem, por exemplo, Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo, tá? E depois tem as outras doenças mais graves, doença de Parkinson, tá? Fibromialgia, quanta gente eu atendo de fibromialgia? Muita gente. Então, gente, a gente tem que fugir desses aditivos o máximo possível. Eu sei que a vida é corrida, a gente tem que trabalhar, tem que dar conta de casa, e tem que ver filho, é muita coisa, eu sei, muitas vezes tem que estudar, mas a gente precisa fugir desses aditivos, tentar facilitar ao máximo a vida, fazendo pré-preparos, deixando coisas cortadas, ou já comprando mesmo no hortifruti. É o ideal? Não, mas é o melhor que a gente pode fazer. Melhor você comprar o legumezinho cortado do que comer porcaria, não é verdade? Então, assim, a gente também não pode exigir aquela perfeição. Então é melhor a gente ir lá, comprar os legumezinhos cortados e depois você faz eles melhor do que você pegar um congelado e esquentar para comer, né? Isso realmente a gente tem que fugir. Então esse pão integral, ele vai subir também. E ainda mais na nossa legislação. Um pouquinho de fibra, o pão já pode dizer que é integral, gente. Porque a nossa legislação é assim, deixa o que não deveria, né? E proíbe outras coisas. Então, assim,
Pão integral, não troca. Faz o pão em casa, faz o pão com baixo carboidrato, pega a receita aqui no Instagram e faz os pãezinhos que você vai ver como você já vai começar a desinchar, já começa a sentir a roupa larga, que tem sensação melhor? Começar a sentir que a roupa tá larga, né? Poxa, não existe a sensação melhor. Outra coisa que se dá muito para criança, mas ainda tem muita gente. Graças a Deus, eu acho que hoje eu tenho escutado bem menos, mas barrinha de cereal. Mesmo aquelas barrinha de cereal diet, né? Ainda botam assim, barrinha de cereal diet, né? Que você vai olhar, tem escrito atrás maltodestrina. Então, todo produtinho, ó, já anota esse nomezinho, maltodestrina. Todo produto que você olhar lá atrás, nos ingredientes, que tem escrito maltodestrina, é açúcar. Vai aumentar a insulina? Vai. E, olha, não é um bom produto, mas eu vou dar um exemplo. Gelatina, que muita gente usa gelatina diet, né? Ó, se você olhar, 90% das gelatinas diet, além das outras porcarias de corante, contém maltodestrina. Então, essa maltodestrina é açúcar, é um açúcar disfarçado. Tem somente assim, tem uma marca que tem os adoçantes ruins, mas não tem maltodestrina. Mas atenção aí, quem tem parente diabético que usa gelatina diet, tá? Se tem maltodestrina, vai alterar lá a glicemia. Depois não sabe por que tá aumentando a medicação, não sabe por que tá tomando, tem que aumentar a dose da insulina. Então, tem que fazer, prestar atenção, tá? O pãozinho da marca Amina é um pãozinho sem glúten, porém tem um pouquinho mais de farinha de arroz. Ele não é baixo em carboidrato, mas é sem glúten, tá? Melhor seria uns outros pãezinhos que tem mais farinha de amêndoa, tá? Barrinha de oleaginosa, é melhor comer oleaginosa, porque a maioria tem mel, tá? Tem melzinho na barrinha de oleaginosas, mesmo as barrinhas de oleaginosa. Então, melhor é pegar o punhadinho que seria da barrinha e comer as oleaginosas, tá? Seria melhor e mais garantido, porque assim, gente, também marcas surgem muitas, né? Então, vou falar disso, Glucer. Marcas existem muitas, tá? Toda hora surge no mercado, tá? Então, às vezes eu peço mesmo pro paciente, me manda foto, porque nem eu conheço todas, porque surge a todo instante, tá? Então, esse lance da maltodestrina, realmente, esse produto, Glucerna, é muito passado, tá? Para muita gente, mas assim, eu também não gosto, eu não acho que é um produto legal. Existem outros melhores, tá? Eu falei já do pão 100% integral, não interessa. Se for para emagrecimento, não interessa. Se for para gordura no sangue, triglicerídeo, gordura no fígado, pode ser 100% integral. E eu não acho legal e não vai ter o resultado esperado, que é o principal, tá, gente? Biscoito integral. Eu gosto daquele biscoito que é integral. Então, tem o biscoito fit, né? Que tem aquele nomezinho. O tal biscoito fit. Gente, é mesmo. Se vocês compararem, se parar 1 minuto no mercado e comparar as tabelas do comum pro fit, não muda quase nada. Então, cuidado, isso não adianta. Isso vai levar você a trocar 6 por meia dúzia, que eu sempre falo e as pessoas ficam meio brabas comigo. Mas é verdade, tá? É verdade. Porque se você é só comparar a tabela, é a mesma coisa, tá? Bom, biscoitinho de arroz, como a gente está falando, ele é um biscoito sem glúten, porém é um biscoito de arroz. Tudo que é ligado a arroz tem muito carboidrato, tá? Dá para comer de vez em quando para variar? Dá para comer, mas não se encher do biscoito de arroz, porque é rico em carboidrato e também vai causar a mesma coisa, né? Assim, caloricamente, ou aquele carboidrato vai ficar lá se eu não estiver fazendo nenhum exercício, como a gente a maioria estava muito parado durante a pandemia, trabalhando sentado dentro de casa, nem mais se deslocando para o trabalho, ou seja, todo mundo, a maioria engordou nesse período, né? Então a gente precisa sim fazer uma redução desse carboidrato. E esse biscoitinho de arroz tá nesse rol de carboidratos. Porém, não tem glúten, tá, gente? O biscoitinho fit falamos.
Outra coisinha é o arroz, né? Que fala assim, tô tentando emagrecer, mas eu só como arroz integral, agora só como macarrão integral. Mas ambos, para quem quer emagrecer, dessas coisinhas que eu tô falando, né? Gordura no fígado, diabetes, resistência insulínica, quer perder a barriga, quer emagrecer, precisa, né? Tá se sentindo pesado, inchado, não dá para comer arroz. Tá? Arroz eu prescrevo para pessoas homens que malham pra caramba e faziam crossfit e precisa daquela energia porque tem uma queima grande. Mas a gente que vai passar 1 hora na academia e às vezes nem é todo dia, não dá. Esse arroz é muita coisa, entendeu? Legumes, verduras, todas. É muito melhor você comer às vezes um pedaço da raiz do que o arroz propriamente dito. Né? Um pedaço de raiz, um pedaço da aipim, um pedaço da batata doce, é carboidrato? É carboidrato. Mas é melhor do que o arroz, do que nossos grãos. Nossos grãos, na verdade, aqui, né, no nosso país, não são bons. Né? Então, assim, eu recomendo arroz integral para quem quer, mulher mais madura que quer emagrecer, não dá. Tá? Pessoas que têm gordura no fígado, também não recomendo. Recomendo mais as raízes, pouca, e mais os outros legumes, verduras, tá? Mas não arroz, nem macarrão fit, pelo amor de Deus. Macarrão, porque na verdade ele só tem um pouco de farinha integral, então não é legal esse arroz, tá bom? Tanto faz branco quanto integral, vai subir a sua glicemia se você for diabético. Vai ser muito carboidrato, você vai ter que queimar aquilo no dia. E como? Se trabalhando de casa, sentado, entendeu? Sem malhando 1 hora só na academia, que não pode ficar mais. Ninguém tem tanto tempo para isso também. Então, para perder peso, vamos controlar isso. Às vezes eu boto, às vezes assim, tipo, uma pouquinha, tô com muita vontade, come um pouquinho. Bota 2 vezes na semana para dizer que não come nunca, né? Mas aqui na minha casa a gente não faz arroz. Porque a gente usa outros legumes, tá? A gente sempre tem 2, 3 legumes diferentes para tentar botar ali para o prato também não ficar vazio, tá? Mas a gente não usa aqui na minha casa, a gente nem compra arroz. Porque não é um grão que vai... Que nutriente vai te trazer, entendeu? A gente já adulto, que nutriente, o que vai acrescentar aquilo na nossa vida, né? Não necessariamente. À noite, por exemplo, às vezes, como eu falei que dá para comer 2, 3 vezes por semana, às vezes um pouco, uma colherzinha, 2 colherzinhas. À noite não, que aí a gente para. Então à noite realmente o carboidrato a gente não metaboliza bem, tem que diminuir isso, tá? Não tem como, tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa. Às vezes, essas pessoas que eu tô falando, né, que precisa perder, tô com uma barriga, tô precisando perder, é hormonal, às vezes fala muito assim. Mas, final de semana, você pergunta, você bebe bebida alcoólica? Olha, não é que é fit, né, mas vou fazer um parênteses aqui, gente, que eu tenho escutado muita gente que nessa pandemia aumentou o consumo de álcool. Tá? Um vinhozinho, a cerveja. Quantas vezes? Era no final de semana, mas agora às vezes é no meio da semana também. Gente, isso pra mulher atrapalha demais. Só uma coisinha, eu não falei pra não dar arroz pra criança, tá? Eu tô falando pra gente adulto que a gente precisa perder peso, precisa controlar triglicerídeos, tá? Então, assim, o álcool atrapalha demais o emagrecimento, tá? Então, assim, às vezes você faz a dieta toda certinha, de segunda a quinta ou de segunda a sexta. Aí na sexta à noite você já vai pro vinho, no sábado você já vai pro vinho, domingo, quiçá, a cerveja. Isso, gente, é caloria demais. Isso vai atrapalhar. E você vai desanimar da dieta, tá? Você vai desanimar da dieta, por quê? Porque o álcool, a caloria do álcool, ela é entre o carboidrato e a gordura. A gordura é o mais calórico de todo, 9 calorias, e o carboidrato 4. O álcool é 7, é no meio, é muito calórico, tá?
Então, você fica assim, com essa dieta e depois esse álcool, quando você toma esse álcool, o teu corpo para tudo que ele está fazendo de metabolização para olhar para esse álcool. Porque o álcool, para o nosso corpo, o organismo entende que é tóxico. Então, ele vai fazer tudo para fazer um detox desse álcool. Então, ele volta toda a atenção dele para esse álcool. Só que o álcool não vem sozinho. O álcool não vem sozinho. O álcool vem sempre acompanhado de um petisco, não é? Sempre acompanhado de um belisco. E aí, o que acontece? Se o organismo está voltado para metabolizar esse álcool, o outro fica lento, fica parado, fica lento, fica lá, devagarzinho. Ou seja, muito maior chance de aumento de peso. Por isso que a gente acorda inchada, a pessoa acorda inchada. Você pode testar o anel no dia seguinte, tá com edema. Por quê? Metabolização toda lenta que aconteceu ali no organismo, tá? Então, gente, o álcool não combina com dieta, diabéticos, gordura no fígado, triglicerídeo alto, colesterol alto, tá? Então, não dá para ficar nesse consumo desenfreado, tá? Então, olha só, eu já falei alguns alimentos. Uma coisa que muita gente está usando agora é sopa. A sopa da noite, muita gente está fazendo o quê? Caldo verde, sopa de ervilha, né? Que com aquelas linguiças todas dentro, bacon, caldo verde também, tá? Que mais? Essas sopinhas, gente, são bem calóricas. Eu indico sopas, sempre indico sopas de baixa caloria. Geralmente eu mando a receita. Por quê? Essas sopas, elas são de oleaginosas, né? Olha, a ervilha, né? Oleaginosa, é como se fosse feijão. Tem uma caloria mais alta, é carboidrato. E às vezes ainda põe cenourinha, batatinha, a linguiça, né? Alguma coisa assim, o carne, sei lá, é muito calórico, tá? Então a gente tem que prestar atenção disso. Assim também como o caldo verde, a batata, né? Ou seja, batata pra noite. Lembra que eu falei que o carboidrato não metaboliza bem esse horário? Então, batata pra noite não é uma boa opção, tá? Essas batatinhas, a não ser que cara que malha muito, gente. Eu tô falando de pessoas de meia idade que a gente não faz tanto exercício, faz só aquela horinha, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de carboidrato para noite, especialmente se eu tenho triglicerídeos elevados, se eu tenho esteatose hepática, né? A gordura no fígado, ou se eu tenho uma barriga que eu quero perder. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu como à noite. Legumes de baixo carboidrato, verduras, saladinhas, omelete, bife, frango, tudo bem, isso aí tudo bem. Cuidado só com o carboidrato, tá? O grão de bico é a mesma coisa que feijão. Então, pra noite, se estiver nesse caso que eu tô falando, gente, evita, porque não vai ser bom, tá? Muitas vezes, também o que é muito perigoso, que eu acho, é quando a pessoa me diz assim: Carmen, eu não janto, eu lancho, mas como se fosse uma vantagem, sabe isso? Como se assim, o lanche, eu não janto, então assim, eu tô mais fit, porque eu faço um lanche. Não, gente, o lanche é mais engordativo. Geralmente, lógico, com as receitinhas lá que eu passo, eu sempre dou uma opção. Mas os lanches, na verdade, geralmente é o quê? Pãozinho, né? É comer com pão, é pizza, né? É uma coisa mais assim, né? Não é mais calórico se você comesse, por exemplo, um omelete com uma salada? E quem que vai te deixar com fome mais cedo? É o lanche.
especialmente se ele não tiver proteína. Porque eu sempre não falo para vocês que a saciedade, quem nos traz a saciedade é a proteína. Então, se eu faço um lanche só com carboidratos, né? Às vezes toma suco, olha lá, suco e mais o pão, né? Ou seja, uma bomba de carboidratos à noite, achando que aquilo tá bom. Não tá bom. Pão integral, então vamos lá. Pão integral com peito de peru, olha lá a combinação. Pão integral com peito de peru e ainda o suco. Ou seja, eu tô saudável pra caramba. Só que não, né? Só que isso tá levando o quê? As pessoas a aumentarem o peso cada vez mais. Porque especialmente à noite, a insulina tá ficando lá em cima, na hora de dormir. Olha, isso aí é formação de gordura, né? E tudo que eu falo sempre assim, gente, quando a gente ingere calorias demais do que a gente está precisando, olha, se a gente está gastando menos agora, se eu estou saindo menos, se eu estou trabalhando em casa, nem me desloco para o trabalho, eu tenho que comer menos, senão vai juntar gordura em mim, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nessa refeição da noite, tá? Nem sempre, e na maioria das vezes, esse lanche não é saudável para a noite. É melhor você comer os legumes, a sua proteína que seja carne, frango, ovo, o que seja, e os legumes. É mais saudável e vai te saciar mais tempo. Porque pode perceber que quem lancha, depois quando chega 2 horas, 3 horas, depois já tá morrendo de fome, já quer comer de novo. E isso vai levando a gente a comer cada vez mais, tá? Ah, farinha Zaia, conheço. Eu gosto até para fazer alguns pãezinhos. Não é tão baixo carboidrato, mas é sem glúten. E é boazinha, né? Porque ela é de mandioca, né? Então eu gosto muito dela. Para fazer o pão fica bom, fica uma textura boa. Só não dá para abusar dele, uma fatiazinha, tá? Comer fruta à noite pode, tá? Comer fruta à noite pode sim. Só que eu vejo aquele lance que eu falei, se eu tô com a barriga vazia, se eu comer a fruta depois do jantar, tudo bem. Se eu comi com a barriga vazia mais lá na ceia, eu escolho as de baixo carboidrato. Kiwi, morango, maracujá, melão, um pouquinho de abacate. São as frutas com mais baixo carboidrato para eu comer lá na ceia, tá? Não, como eu estou explicando, é esse daí. A granola sem açúcar continua sendo calórica. Continua sendo calórica. Para perder gordura, tá? Se quer emagrecer, eu não recomendo muito, não. Eu prefiro que você amasse a oleaginosa, pique a oleaginosa, um pouquinho de... Você pega assim, né? Nozes, castanha do caju e amêndoa, bate e guarda num potinho como se fosse, na geladeira, como se fosse a granola. Só que você usa uma colherzinha de sobremesa ali, tá? O cuscuz é altamente calórico no sentido também de ter muito carboidrato, tá? Não tem glúten, mas tem carboidrato. Legumes com baixo carboidrato? Ah, brócolis, couve-flor, abobrinha, berinjela, tá? Repolho, quiabo, todos esses, assim. E as folhas em geral, tá? Ah, tem uma granola da Onda Zen que é low carb. Ah, não conheço, como eu digo, não conheço todos os produtos. Quando é assim, o pessoal me manda a foto e eu olho lá o que tem. Porque aí eu já digo logo, tem isso. Como muita gente, presta atenção, gente. Tem um monte de gente que tá vendendo congelados, dizendo que é low carb, e todos, tá? Que eu olhei no outro dia, que uma paciente me mandou, porque eu sempre falo, me manda o cardápio que eu quero ver se é low carb mesmo, tá? Porque ela precisava de low carb, tá, gente? Deixar claro, eu não só trabalho com low carb. É porque a paciente precisava disso, tá? Como muita gente, porque muita gente tá comendo muito carboidrato. E eu atendo muita gente com outras patologias. Então, ela me mandou, e todo dia da semana, todos as quentinhas lá, do congelado, tinham o arroz integral. Eu falei, não é low carb. Entendeu? Não é o que a paciente precisava, tá? Então, assim, cuidado com esses congelados, que bota toda hora, toda quentinha tem batata doce, tem aipim, isso não é low carb, tá? Farinha de arroz integral para fazer pão. Sim, é um pão, como eu falei, é um pão baixo em carboidrato? Não. Farinha de arroz não é baixa em carboidrato, mas é sem glúten,
é melhor do que comer o pão da padaria, por exemplo. Mas cuidado se for para glicemia, não baixa, tá? E se for para triglicerídeo, também não é bom, elevado, tá? Frutas secas, tudo é a quantidade. Mas assim, eu adoro às vezes mastigar. Eu tenho sempre às vezes no consultório, eu tomo um cafezinho e mastigo um damasco. Mas eu com 1 ou 2 no máximo, porque lembra que a frutinha é como banana seca, a bananinha seca, né? Bananinha seca é a banana que secou o açúcar ali, mas tá ali o carboidrato. Então, cuidado com a quantidade. Amendoim é oleaginosa, sim, porém, o perfil lipídico, o perfil de gorduras do amendoim não é tão bom quanto os outros, tá? Contra as outras oleaginosas, tá? Aveia em flocos é carboidrato, tá? Aveia em flocos é carboidrato. Banana à noite, depende. Depende. Se com a barriga vazia, não. Mas vamos supor que você comeu um omelete com uma salada e quer comer uma banana com canela. Dependendo do que você comeu no restante do dia, ela entra perfeitamente aí. Não tem problema, tá? Porque assim, não é porque eu tô fazendo uma dieta baixa em carboidrato, porque eu tô com essas, frisando aqui, né, gente? Que eu tô com essas patologias, eu tô precisando resolver esses problemas, que eu não vou poder comer banana. Não, a banana entra. Entra todas as frutas, só que elas têm que ser bem colocadas nos horários certos, tá? Comer muita farinha de arroz é carboidrato, né? É carboidrato. Leite vegetal é o que eu recomendo. É melhor, porque o outro leite realmente, hoje em dia, o nosso leite não tá muito bom, não. Mas, se a gente ainda gosta, né, ainda quer tomar, então toma um leite vegetal, batido com uma fruta, ou ele puro, conforme leite de coco. Agora tem o leite de coco sem açúcar, né? Já tem o litro, né? A dieta low carb ideal para emagrecer? Geralmente sim, por quê? Tá? Pode ser a cetogênica, pode ser o jejum intermitente, né? Ah, vamos marcar uma para falar sobre jejum, gente? O que vocês acham? Vamos marcar uma live pra gente falar de jejum? Porque, olha, eu sempre, quem é meu paciente sabe o que eu peço. Jejum de 12 horas é o mínimo. Por quê? Você passa 12 horas comendo, 12 horas sem comer, ok? Que é o normal, que é o nosso relógio biológico, tá? Então, atenção. Farinha de coco é low carb. Pode usar farinha de coco para fazer bolinho. Eu adoro fazer bolinho com farinha de coco, né? Então, olha, o jejum é uma estratégia interessante? É. Eu posso assim, hoje eu como tudo errado, como açúcar, tomo refrigerante, bebo cerveja, vou entrar no jejum. Às vezes não consegue. Não é, tem uma escala, gente, tem um passo a passo. Você primeiro tem que reduzir o carboidrato, depois você faz alguns dias de cetogênica, tudo assim, entendeu? Passo a passo, em meses. Aí você vai chegar no jejum, tá? Você vai chegar lá no jejum. Então, a gente precisa disso para formar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos ajudam a gente na queima da gordura. Ah, então quando a gente quer queimar a gordura, começa com 12. Começa com 12, primeiro porque a gente já presta atenção, tá? Depois de começar com 12, você já vai ser possível estender mais esse horário. E aí vai ser excelente. Sempre ajuda. Agora, lembra que jejum é intermitente. O que é intermitente? Não é permanente, não é todo dia. Não precisa, porque às vezes faz todo dia e depois estaciona, tá? Como toda dieta, tá? Porque muita gente vai lá no consultório, faz a dieta, não sei o quê, e depois fica achando aquela dieta pra vida inteira. Não, mas vai chegar uma hora que estaciona. E aí estaciona e às vezes volta a engordar. Porque aí desanima, né? Aí volta a comer, engorda. A dieta sempre é bom rotacionar. Tem hora que você vai ter que entrar na cetogênica. Qual é a diferença da low carb para cetogênica? Menos carboidrato ainda, a cetogênica. Mas isso é quando você já está acostumado com a outra e aí você precisa botar alguns dias diferentes para o teu corpo ver que tem algo diferente acontecendo. Você está colocando combustível diferente para dentro. E aí ele reage, tá? Ele reage de outra maneira. Não, mas no jejum você pode tomar café.
toma um café preto puro, tá? Porque tem o jejum calórico e o jejum metabólico. Então isso a gente vai falar numa próxima aí, né? Eu já tava com saudade de vocês, porque tinha tempo que eu não tava fazendo. Tava muito corrido pra mim. E resolvi fazer nesse horário, que eu tô achando ótimo, porque acho que mais gente pode assistir nesse horário, né? De 8h30. Vocês acham melhor esse horário de 8h30? E vamos falar de jejum, né, gente? A fome melhora com jejum, a fome melhora. Você pode tomar chazinhos e pode tomar café e aí a fome melhora. Porque a fome, vocês já devem ter percebido isso. Vamos supor, a gente está na rua resolvendo quando a gente podia, né? Tava lá trabalhando alguma coisa. Aí ai, nossa, tô morrendo de fome, não sei o quê, tô morrendo de fome. Aí o chefe chama para uma reunião. Aí você, putz, tava na hora de comer, e aí o chefe chamou para reunião, alguma coisa, você vai, bebe lá água, um cafezinho, rapidinho, entra. A fome passa. Eu posso dizer para vocês têm que ser mais determinados nessa hora que der a primeira fome. Não sair buscando coisa, não. A gente bebe uma água, bebe um chá, bebe um cafezinho, e a fome passa quando você ocupa a mente com outra coisa, tá? Nessa reunião passa. Então, isso que eu quero dizer, fome não é aquilo que é vida ou morte. A gente pode esperar e a gente tem que ensinar a esperar. Porque senão, olha, a gente vai ficar, por conta aí das nossas células que tem a memória lá da gordura, que elas são multiplicadas e elas estavam cheinhas de gordura, elas diminuem de tamanho, mas elas continuam no corpo. Então, as células adiposas não diminuem em número, elas diminuem em volume de gordura. Então, quando você perde medidas, continuam as suas células de gordura com menor volume, tá? Quais chás? Todos os chás são indicados na low carb. Qualquer chá, o que você preferir, tá? Então, você pode usar qualquer chá. Não tem nenhuma restrição de chás. Chás eu sempre ponho à vontade, tá bom? Mas até o de saquinho? Se é esse que você tem em casa, toma esse, não tem problema, tá bom, gente? Gente, tá faltando 8 minutos, hein? Mais alguma pergunta? Olha, tá combinado, hein? O próximo assunto, jejum, hein? Quero ver aqui todo mundo. Gente, sabe o que eu tô pensando? Vamos ver o que vocês acham. Olha, tem mais 50 pessoas aqui. Tô pensando em fazer uma reunião no Zoom. Já pensou? O que vocês acham? Eu acho que vai ser legal, né? Porque a gente vê o rosto de todo mundo, né? Eu tô pensando, seriamente, ainda não tô... Eu tenho que me organizar, tá, gente? Porque meu tempo é muito pequeno. Mas eu tenho que me organizar. Solange, massa muscular? O que sobre massa muscular, Solange? Para falar o assunto? Ou o que é? Eu não entendi. Cuscuz, eu falei, alto em carboidrato. Para quem quer emagrecer, não acho bom, tá? Colesterol e triglicerídeo, peraí, deixa eu ver aqui o que falou aqui. Colesterol e triglicerídeo alto, quantos ovos permitido por semana? Olha, o ovo, ele não altera muito o triglicerídeo. O triglicerídeo, ele não altera nada. O colesterol, o ovo, ele só altera se você usar gorduras saturadas para fazer. O ovo frito na manteiga, frito no óleo, às vezes óleo de coco também pode levar ao aumento do colesterol, tá? Mas assim, às vezes as pessoas acham que aumentar a ingestão de ovo, aí aumenta o colesterol, mas às vezes não é isso. O que aumenta mais o colesterol são os pães, os biscoitos, os sucos, como eu falei, também aumentam o colesterol, tá? Então, assim, é muito relativo em relação ao seu peso, a sua altura, tá? Como é que tá montada a sua dieta. Às vezes pode, 2, 3 ovos por dia tranquilamente, tá? Suco verde pode tomar antes de dormir só se for o baixo em carboidrato, como eu falei. Verde, limão e gengibre, só, tá? Não pode botar abacaxi e laranja antes de dormir, não. É isso mesmo, mas vamos ver se a gente faz um zoom aí, vou combinar. Eu vou botar isso, sabe onde eu vou botar? Lá no grupo do Telegram. Vocês já estão lá no grupo do Telegram? Porque se você... Não é grupo não, gente, é canal. Ninguém fala com ninguém, só eu que falo, tá? É o canal do Telegram e lá eu vou anunciar quando tiver o lance do Zoom. Porque não vai caber tanta gente, eu não quero fazer também com tanta gente, porque eu não vou conseguir
né, responder todo mundo, mas a gente pode fazer de blocos, né? Blocos de pessoas, a gente faz feito uma inscriçãozinha, né? Pra gente conversar e a gente pode falar como vai estar só a gente no grupo, aí a pessoa pode de repente falar algumas coisas até mais particulares, né? Que estão incomodando, e eu acho isso bem legal, tá? Vamos ver aqui, mais alguma pergunta? Deixa eu passar. Como ganhar massa muscular? Fazendo musculação. Principalmente fazendo exercício de força, tá, gente? E comendo mais proteína, calculado para você especificamente. Café atrapalha Não! O que atrapalha é o açúcar que você põe no café, tá? Se não, tudo bem. Queijo Minas é carboidrato? Quanto mais branquinho o queijo, mais cremosinho, mais branquinho, mais carboidrato tem, porque vai ter mais leite. Quanto mais duro, meia curado, né? Mais durinho, parmesão, mais durinho, menos carboidratos, tá? Semente de girassol, ótima, antioxidante. Semente de abóbora de girassol, maravilhoso. É bom para beliscar quando a gente tá com a boca nervosa, põe sementinha. Que a gente ajuda, porque a gente não fica querendo mastigar outra coisa. Será a primeira pelos... então, tô estudando sério, gente. A gente vai ver. Suco verde só tomo pela manhã, à noite também pode, só se for desse jeito. Suco verde com limão, gengibre e o verde. Só, não leva outra fruta, gente, por favor. Receitinhas de chá? Tá, vou botar no Instagram. Barrinha de proteína, se for adoçada com stevia, tem umas já ótimas adoçadas com stevia. Acho bom, sim, para numa hora da tarde, pode ser uma boa estratégia essa barrinha de proteína, sim, tá? Eu acho bom. Beterraba, melancia... Não, de noite não, né? Essa beterraba e melancia não, né? É um suco com mais carboidrato, hein? Tá? Semente de abóbora de girassol? Pode. Pode sim, recomendo. Canal do Telegram? Vou deixar uma postagem com o canal, tá? Quando a gente acabar daqui, vou fazer uma tela, um post que vai ter lá meu canal do Telegram, ok? Aí quem quiser, entra, porque eu vou chamar pelo Zoom depois, quando eu resolver. Vou avisar todo mundo, tá? Beterraba é mais calórico. É mais calórica, não é daqueles legumes baixo carboidrato. Gente, faltam 2 minutos. 2 minutos. Não, Lubiana, vou botar uma postagem aqui, tá? Vou botar no Stories. Pronto, vou botar no Stories o meu Telegram. E vou botar o link direto, ok? É bom, né? É bom. Beterraba, melancia, gengibre é bom, né? Mais. Queijo bola é bem gorduroso, mas dá pra comer, tá? Pouca quantidade. Ok? Telegram, vou mandar. Gente, 1 minuto, eu preciso agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal. A próxima já tá combinado, vamos falar sobre jejum, vamos tirar dúvida, vamos conversar sobre, tá? Vamos desmistificar algumas coisas, vamos mostrar como que ele pode ajudar em várias coisas. Se eu achar um convidado, eu também chamo para falar. Quem sabe o Dr. Rafael também vem falar sobre o jejum, que é uma coisa que ele faz, então ele pratica bem esse jejum. Então, quem sabe ele também fica aqui presente com a gente, tá? E aí a gente pode... vou deixar nos stories o link do canal do Telegram, que vai ser primeiro feito o convite para o canal do Telegram, tá? Onde eu boto algumas postagens, porque vocês sabem que nem sempre o Instagram entrega para todo mundo as postagens. Então, às vezes, quando é muito importante, quando eu quero falar uma coisa muito importante, eu coloco um áudio ou eu coloco a postagem lá no canal do Telegram. Ok? Então, gente, muito obrigada pela presença. E vamos a próxima. Não sei exatamente, vou anunciar, tá? Não sei quando vai ser, porque tudo depende muito da agenda, da correria. Pode ser que seja essa semana ainda? Pode ser. Mas eu vou deixar lá, eu vou deixar no Instagram, tá? E vou botar agora a postagem. Gente, beijo, senão vai cortar e vai acabar, tá bom? Obrigada a todo mundo. Beijo pra vocês.
Tchau!